As condições da ação. Condições da ação são requisitos obrigatórios para um adequado curso processual e eventual julgamento do mérito. Na ausência de qualquer uma das condições da ação, temos a carência da ação, ou seja, causa de extinção do processo sem julgamento. As condições da ação não são questões de mérito e nem de admissibilidade. No caso, o autor da ação provoca a jurisdição e é ouvido por ela. Vamos considerar que temos 3 elementos da condição da ação implícitos no Código de Processo Civil. Algumas doutrinas vão citar apenas 2. Primeiro, a possibilidade jurídica. O pedido tem que ser algo factível no mundo jurídico. Um exemplo não factível é uma ação de jogo de cobrança. Sabemos que o jogo é proibido pela lei. Segundo, o interesse processual. O interesse de agir. O autor deve demonstrar a necessidade de ingressar em juízo e a utilidade daquela demanda. Temos que, sem processo legal, não será tutelado o direito. Terceiro, a legitimidade das partes. A parte entra em juízo para pleitear direito próprio, então ninguém pode requerer direito em nome de terceiros. Claro que temos exceções, como a ação popular e a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. Na falta de alguma das condições da ação, o processo será extinto prematuramente e sem julgamento do mérito. Artigo 485, inciso 4º e 6º do CPC de 2002. Portanto, o órgão judicial encerrará prematuramente a relação processual, podendo ela ser válida, mas não eficaz, antes de enfrentar efetivamente o mérito da causa. Como exemplo real relacionado com a teoria da condição da ação, temos o processo de execução provisória proposta por Pedro Monteiro de Castro, em face do Estado de Minas Gerais. Na sentença do juiz, o processo principal foi extinto sem resolução do mérito, com trânsito em julgado em 27 de junho de 2022, nos termos do artigo 485, inciso 6º do CPC, que diz: o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Foi constatada a falta de interesse processual, necessidade e utilidade da ação. Embora adotado expressamente pelo Código de Processo Civil de 1973, o termo condição da ação, ele sofreu severas críticas. E a principal objeção a essa categoria, ela tinha um fundo lógico. Se apenas há 2 tipos de juízo que podem ser feitos pelo órgão jurisdicional, o juízo de admissibilidade e juízo de mérito, então só há 2 espécies de questão que o mesmo órgão jurisdicional pode examinar. Não há sentido lógico na criação de uma terceira espécie da questão, ou a questão é de mérito, ou ela é de admissibilidade. Cândido Dinamarco, que é um dos principais autores brasileiros a adotar a categoria condição da ação, ele já defendia a existência do binômio de questões, a admissibilidade e o mérito. Ao adotar o binômio, as condições da ação elas não desapareceriam. O conceito condição da ação que seria eliminado. O órgão julgador ele ainda teria que examinar a legitimidade, o interesse e a possibilidade jurídica do pedido, pois tais questões elas seriam examinadas ou como questões de mérito, em que entraria a possibilidade jurídica do pedido e a legitimação ad causa ordinária, ou como pressupostos processuais, no interesse de agir e legitimação extraordinária. As críticas doutrinárias, elas tiveram algum êxito, portanto, na missão de proscrever com esse procedimento, conceito jurídico processual do repertório teórico do pensamento jurídico brasileiro. Porém, no CPC atual, ele não menciona mais categoria da condição de ação, pois ela se transformou em pressupostos processuais. O inciso 6 do artigo 485 do CPC, ele autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência de legitimidade ou de interesse processual. Então, nós temos a exclusão desse termo categoria, de condição de ação, que se transformam em pressupostos processuais. Mas isso não significa que as três etapas que estavam dentro dessas condições, elas fossem extintas. Muito pelo contrário, elas continuam a ser examinadas, que é a legitimidade, o interesse e a possibilidade jurídica, mas agora dentro do binômio de admissibilidade e mérito. As condições da ação são obrigatórias para o adequado curso processual
conforme dito anteriormente, sendo 3 elementos implícitos na condição da ação: a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual. Alguns doutrinadores fazem referência somente à legitimidade das partes e o interesse processual. Embora o termo condição da ação for adotado expressamente pelo CPC de 1973, acabou sendo retirado do CPC pelo fato de haver somente 2 juízos a serem feitos pelo órgão jurisdicional, que são de admissibilidade e de mérito. Claro que as condições da ação não desaparecem, somente o conceito condição da ação que foi eliminado do CPC. É importante deixar claro que o órgão julgador ainda teria de examinar a legitimidade, o interesse e a possibilidade jurídica do pedido. O inciso 6º do artigo 485 do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, pela ausência de legitimidade ou de interesse processual. Podemos citar 2 diferenças entre o CPC de 1973 e o atual. A primeira diz sobre a possibilidade jurídica do pedido, que não há como mencioná-la como hipótese ineficaz da petição inicial, para se referir a algo legítimo e ao interesse de agir. A segunda condição determina que, se reconhecida a ilegitimidade ou a falta de interesse, o órgão jurisdicional deve proferir decisão de inadmissibilidade. Não se usa mais o conceito condição da ação, porém, são importantes os estudos doutrinários a seu respeito. Assim, a legitimidade de causa e o interesse de agir passaram a ser explicados com suporte no repertório teórico dos pressupostos processuais, de modo que a legitimidade e o interesse passarão então a constar da exposição sistemática dos pressupostos processuais de validade, e assim o interesse passa a ser o pressuposto de validade objetivo extrínseco e a legitimidade o pressuposto de validade subjetivo relativo às partes. Sendo assim, a mudança não é insignificante. Aceptou-se um conceito que, embora cheio de defeitos, estava amplamente disseminado no pensamento jurídico brasileiro e inaugurou-se, em particular, um novo paradigma teórico, mais adequado que o anterior, e que, por isso mesmo, digno de registro e aplauso no olhar de muitos doutrinadores. Sendo assim, é certo que o Código Processual Civil atual poderia avançar ainda mais para reconhecer que falta de legitimidade ordinária gera, em verdade, uma improcedência do pedido, e não um juízo de inadmissibilidade do processo.